Bom dia, irmãos. Estamos então dando sequência no nosso tema, de estudos. Estamos falando sobre mentira. E a mentira era algo tão absoluto, na Bíblia, tão claro a sua apresentação, Deus ele torna claro a forma que é apresentada a verdade e a mentira através dos textos. E na nossa vida comum, na nossa vida diária, a gente relativiza, Na semana passada, o Nil pôde fazer uma comparação, ou trazendo algumas afirmações em relação à nossa conduta perante a sociedade, Às vezes por causa de uma circunstância, por causa de um benefício, nós preferimos mentir, Para nos manter numa situação, numa realidade, e a vida não transparece a de Cristo. Irmãos, antes de iniciar, o texto hoje é João capítulo 8. Hoje o texto é lá de João capítulo 8. Muito obrigado, irmã. Muito obrigado. O texto é 8, mas antes eu queria fazer uma... Irmãos, eu estou com a voz um pouco embargada, mas durante a semana eu fiquei ruim, já estou melhor. Já estou melhor, tá bom? No final de semana eu comecei a ficar ruim e durante a semana foi meio complicado, mas graças a Deus fui medicado e estou melhor. Eu queria fazer uma, como é que chama? Uma dinâmica. Uma dinâmica. Algum voluntário gostaria de vir aqui à frente? Não. Ou eu vou ter que indicar alguém? Almir, você vem? Então vem. E a gente está hoje parecido, Nem foi combinado. Nós nem combinamos e olha, a gente está bem parecido mesmo, Vou até tirar o óculos aqui para ficar mais igual. Almir, irmãos, vou fazer uma dinâmica aqui com o Almir. E eu quero que você reaja naturalmente, tá? Como se você estivesse conversando na sua casa, bem tranquilo, porque aí às vezes vem aqui na frente a pessoa fica um pouco assustada, fica meio nervosa, mas tente agir naturalmente, o mais natural que você puder, tá bom? Eu queria que você dissesse pra gente como foi a sua conversão. Minha conversão? Como foi a sua conversão? Quando eu fui convertido pelo Senhor, pra mim foi uma experiência muito forte, porque foi onde era uma salinha ali, e foi me apresentado o Evangelho e ele falou assim, apresentou todos os benefícios. Tá bom. Posso te cortar? Pode. Vai acontecer isso, tá bom? Agora eu queria que você contasse pra gente como foi a sua experiência para conhecer a Helena. Como que você conheceu a Helena? Cara, eu conheci ela aqui na igreja. Aqui na igreja? A gente mora na mesma rua faz 10 anos, mas ela não me via, E um dia, num culto, eu vim para a igreja, Eu vi uma menina passando na rua, eu falei assim, por que uma menina vai para a festa uma hora dessa? Aí eu sentei aqui, bem nesse canto. Tá bom. Não precisa muito detalhe, não. Agora eu queria que você contasse pra gente como foi a sua experiência quando você viajou para a África? Não viajei para Inventa uma história para você. Quando eu fui para a África, me impressionou demais vendo, porque eu fui para a parte mais bonita da África, onde tudo é verde, onde tudo é bonito, o pessoal tem mais dinheiro, Fiquei mais atraído por essa parte. Tá bom. O Almir, ele tem assim um padrão, na hora de falar. Vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, lógico, Eu estou atento aqui porque eu já estava pensando em como seria. Eu pedi para o Almir contar sobre a conversão dele. Vocês perceberam que ele olhou assim para baixo e aí ele começou a buscar na memória? Aí ele foi, apontou para aquela salinha e ele estava na igreja. Aí pedi para ele também falar quando ele conheceu a Helena. Aí ele fez a mesma coisa, ele deu uma olhada assim para baixo e buscou na memória dele.
Tentou buscar. Ele é expressivo, ele usa as mãos para falar, tudo, enfim. Quando eu pedi para ele contar sobre a história da África, o que ele fez? Ele olhou direto para mim e deu uma risada. Por quê? Porque ele teve que pensar em algo que nunca aconteceu. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Que é possível, irmãos, eu não sou neurocientista, né? Não sou nada disso, mas é possível, através de expressões do corpo e expressões da face e dos olhos, enfim, vários sinais, identificar quando uma pessoa está mentindo ou falando a verdade. Sabia que isso é possível? Talvez, pode sentar, Almir, obrigado. Talvez mães, né, tenham bastante facilidade em perceber isso nos filhos, né? Talvez os pais, né, as mães, os maridos, as esposas, o pessoal do convívio normal consegue perceber quando alguém está mentindo, né? Por quê? Porque a pessoa, ela muda o padrão, né? Então, por exemplo, vocês me veem sempre como uma pessoa que normalmente fala tranquilo, né? Não é aquela pessoa muito expressiva, muito extravagante no falar. E aí, de repente, acontece uma situação que eu não quero que ninguém saiba, que eu fico constrangido para falar daquilo, é uma coisa que eu sei que é falso. Aí eu reajo completamente ao contrário do que vocês estão acostumados a ver. Eu esbravejo, eu grito, eu fico bravo, né? Eu me torno agressivo, ou eu fico quieto. Existem vários jeitos de você perceber quando alguém está falando a verdade ou ela está mentindo, né? Eu não sei se vocês notaram isso, mas o Almir, quando ele foi buscar na memória dele sobre a salvação, ele fez um movimento assim para buscar. Quando eu fala da sua experiência na África, ele olhou para mim e deu risada. Foi muito sutil que ele fez, mas ele fez isso. Ou seja, ele foi buscar na memória dele algo que não aconteceu. O que isso representa? Representa que no cérebro dele aquilo não aconteceu, mas ele vai ter que verbalizar algo que ele vai criar. Na semana passada, né, o Nil, na aula dele, eu entendo o contexto em que ele colocou, ele afirmou, por exemplo, mentir é fácil. Mentir não é fácil. Biologicamente, neurologicamente, não é fácil mentir. Por quê? Porque você cria um estresse no seu cérebro. Isso afeta biologicamente o seu corpo, afeta emocionalmente a sua mente, a sua expressão. Você tem que contar algo que você está ali criando em frações de segundo. Certo? Você tem que criar algo. Isso estressa seu cérebro. Por quê? Porque você vai ter que pensar em fatos que nunca aconteceram. Né? De repente você está numa conversa bem amistosa tal, e as pessoas estão ali contando as suas experiências em suas viagens para o exterior. Eu já viajei para tal lugar, já conheci tal lugar, né? Fui para a Ilha do Maragogi, o Marco e a Vanessa foram aí, né, tal. Aí, Veiga, conta a sua experiência aí. Aí você vai falar que você foi para Pouso Alegre? A minha experiência foi em Pouso Alegre, foi boa lá também. Praia Grande, né? Minhas experiências da Praia Grande. Aí o que eu vou fazer? Deixa eu inventar uma aqui. Não, uma vez eu fui lá para, deixa eu ver, um lugar bem legal aqui. Fui lá para a Índia. Lugar legal, nossa. Fui lá na Índia, fui comer rato frito lá na Índia. Fui nadar no rio Ganges, né? O rio mais limpo do mundo. Então, assim, imagina você tendo que criar situações e fazer aquela pessoa se convencer do que você está dizendo é verdade. É um trabalho enorme, né? Tem pessoas que dizem assim, mentir é fácil você pegar a pessoa na mentira. Você vê para que lado ela está olhando. Você vê se ela está olhando no seu olho. Também não é 100% verdade. Sabe por quê? Porque a minha mentira tem que ter um certo trabalho de convencimento. Né? Eu tenho que convencer. Vocês pegariam eu na mentira facilmente se eu dissesse que nasceu um filho de mim há 5 anos atrás. Então, esse cara é louco ou ele está mentindo? Né? Isso é uma mentira óbvia. No seu rosto você vai falar, é mentira que você está falando, você não teve nenhum filho, quem teve foi sua esposa.
Mas eu vou olhar no seu olho e falar assim, não, eu tive um filho e eu senti as dores do parto. Por que eu vou olhar no seu olho? Porque eu quero ver o que você está recebendo. Eu quero olhar para o seu olho para saber se o que eu estou falando para você está te convencendo ou não. Isso é uma característica do mentiroso, manipulador. O mentiroso manipulador, ele vai olhar no seu olho quando ele estiver mentindo. Por quê? Porque através das expressões dele e da fala firme dele e da conduta dele, ele quer que você se sinta convencido do que ele está dizendo é verdade. E ele vai olhar no seu olho. Lógico, tem gente que não olha no olho. Tem gente que mente e não olha no olho. A pessoa abaixa o semblante cai. Às vezes a pessoa é pega na mentira, o que acontece? O semblante cai. Ela fica sem argumento, né? Ela não tem o que dizer naquele momento. Agora, tem situações que a pessoa também ela vai tentar negar a verdade a qualquer custo e ela vai tentar fazer o quê? Ganhar tempo, né? Por exemplo, a minha esposa me pega olhando para uma outra mulher. Olha só que exemplo. Mas foi o exemplo que eu pensei. Aí ela fala, o que você está olhando? Eu? O quê? Hã? Onde? Aí eu vou... Quais são as expressões? Eu vou tentar ganhar um tempo e falar, não, eu não estava olhando para ela, eu estava olhando outra coisa atrás dela, né? Tipo, estava olhando em profundidade, outra situação, outro cenário. Vou tentar ali criar uma resposta para convencer ela de que eu não estava olhando para determinada mulher, né? Outro dia, uma situação também, a situação do mentiroso. Você ia falar alguma coisa, né? Você levantou a mão, você fala daqui a pouco, não tem problema. Aí o marido fala que vai jogar bola, mas não vai jogar bola. O futebol é para um lado, ele vai para outro. Vai para outro lado qualquer, vai para o bar, vai encontrar os amigos em outro lugar, não quer que a esposa saiba, vai jogar boliche, vai fazer N coisas, né? Ele volta para casa e aí a esposa pergunta, e aí, bem, como é que foi o futebol? Ah, foi legal, fez bastante gol, fiz 2 gols, fiz para você ainda, fiz 2 para você. E aí, tava legal lá? Tinha bastante gente? Tinha bastante. O pessoal normal estava lá. Mas ele foi para outro lugar. Não foi jogar futebol. Ah, legal. E deixa eu falar uma coisa. A Flávia, a esposa lá do José, a Flávia, a esposa do José, entregou para você um pote que eu pedi para ela? O cara, hã? O quê? Pronto. Ou esse cara vai ter que falar a verdade para ela, ou ele vai ter que inventar uma situação para poder sair desse enrosco agora. O que eu quis dizer com esse exemplo? Que quem mente não controla todas as circunstâncias. Quem mente não tem o domínio sobre todas as situações satélites. Tudo sobre o futebol que ela me perguntar, eu posso responder. Ah, vocês usaram uniforme hoje? Sim, usamos uniforme, eu joguei com aquele meu tênis que você sabe, né? O campo era assim, a quadra era tal, a bola estava murcha ou estava cheia. Todas as situações que envolvem o futebol, eu consigo manipular e criar situações, que normalmente são lúdicas já, né? Uma situação no futebol é uma situação muito lúdica. Muda o quê? Um cabeceio, né? Uma falta, alguém que se machuca. Você cria N situações. Agora, você quer pegar alguém na mentira? Coloca situações adjacentes. Situações que têm a ver do contexto, mas que ele não tem domínio, ele não tem controle. Você imagina, você fala para ela que você foi para o futebol, ela fala, mas eu pedi para minha amiga que estava lá entregar tal coisa para você, você trouxe? E agora? Você viu o fulano lá que vende tal coisa? Ele tinha algo para entregar para mim. Aí você pega a pessoa. Então, quando você põe ela num contexto, você põe o mentiroso num contexto adjacente, de situações que ele não pode controlar, vocês entendem na prática como que é isso? Pergunta sobre coisas... você passou por lá, você viu o acidente, que até apareceu no jornal, tinha helicóptero e tudo, o cara não estava nem sabendo. Você chegou tão cedo, você não pegou o trânsito que estava na Raposo? Você chegou cedo do futebol, né? Que estranho. Você nem pegou o trânsito. Você viu o acidente que teve? Então, situações satélites, né? Paralelas a situações laterais, a pessoa não consegue dominar. Então, às vezes, ela pode mentir, fazendo uma afirmação objetiva,
mas a sua volta ele não consegue dominar, ele não tem controle. Então, isso foi uma abertura aí para a gente tratar o texto aqui. O texto é João 8, tá bom? Mas só para os irmãos ficarem mais espertos aí. Mulher tem bastante, né, dessa rapidez, né, de pegar a pessoa na mentira, se ela está mentindo, se ela está falando a verdade. Homem é meio desligado, né? Homem não... Parece que ele não presta muita atenção assim nos detalhes, né? Mulher pega detalhe. Homem é mais... Só se ele trabalhar isso, se ele desenvolver essa habilidade assim. Mulher já tem mais dessas coisas aí. Quer falar agora, Nil? Alguma coisa? Eu falei, né? Então tá bom. Irmãos, o texto então ele é João capítulo 8 e nós vamos falar do versículo 37 até o 47, tá bom? Vou pedir a leitura participativa dos irmãos. João 8, do 37 até o 47. O versículo-chave aqui é 44, tá bom? Mas a gente vai ler esse texto, ficar nesse contexto aqui para fazer algumas afirmações e aí a gente, em breve, né? Logo já vai chegar o horário para terminar. Então, irmãos, leitura participativa, vou ler o 37 e vou ler o 47, tá bom? Eu vou ler o primeiro e o último. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em do vosso pai. Responderam eles: nosso pai é Abraão. Disse Jesus: se fosseis filhos de Abraão, praticariais as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saio e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem e por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas é porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não me credes? Sou eu, né? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Irmãos, a mentira ela é uma das coisas mais terríveis e perversas que podem acontecer na vida de uma pessoa. Uma mentira, né? Ela é quando invertem as histórias ou as situações, invertem os acontecimentos, os fatos, elas omitem outras informações, omitem fatos também, exageram em alguma história, invertem a verdade ou sonegam a verdade, criam uma falsa realidade, né? Isso também é mentira, criar uma falsa realidade. A mentira tem uma procedência e ela vem da onde, conforme o nosso texto aqui? Ela vem do maligno. O verso 44 diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, né? Todos que vivem na prática da mentira, eles se revelam como filhos do diabo, né? Os que vivem na prática da mentira. A verdade, irmãos, ela é necessária. Sem a verdade, irmãos, não é possível nós construirmos um relacionamento verdadeiro com Deus. Sem a verdade não é possível, tá? Até a nossa conduta,
mesmo ela parecendo ser verdadeira, se em profundidade ela não for verdadeira, ela não vai construir, ela não vai produzir um relacionamento duradouro com Deus, né? E você lembra de algum exemplo de mentira na Bíblia? Você lembra algum evento que vem assim na sua mente agora? Fala, nossa, eu lembro dessa história que ela foi narrada, né? É uma mentira que foi narrada, é uma verdade narrando a mentira, né? A mentira narrada em verdade. Aquela mentira é verdade. Olha que nó na nossa cabeça, né? Aquela mentira é uma verdade, né? Que está narrada na Bíblia, está contada. Lembra? Alguns lembram? Ananias e Safira, né? Ananias e Safira, no Novo Testamento. Quem mais? Quando o próprio Satanás ele tenta falar para Jesus que se ele se jogasse, né? Deus salvaria, né? Até a interpretação dos textos dele é mentirosa, né? Até a exegese de Satanás da Bíblia é enganosa, né? Satanás ele tem essa habilidade, né? De fazer a exegese errada do texto. Parece verdade. Parece que ele tá citando as Escrituras. Ah, não é uma coisa boa? Estou citando as Escrituras, mas está fazendo a análise errada, está fazendo a exegese errada, né? A serpente também que o Neu comentou. A serpente que ele comentou. Exato. Os irmãos de José. Os irmãos de José mentiram para o pai. Lembra? O seu filho foi comido por uma fera selvagem. Todos os irmãos ali omitindo a verdade, compactuando com a mentira e deixando o pai triste ali por mais ou menos 20 anos, né? O pai ali sofrendo ainda, passando por uma situação difícil. Abraão também mentiu, né? E o Abraão O Abraão foi citado aqui no texto, né? O Abraão não tem nem direito de resposta mais, porque já faleceu, já está morto, né? Mas foi citado aqui no texto. Alguém lembra da mentira de Abraão? Quando ele mentiu? Era para falar que a Sara era irmã dele, né? Ele mentiu pro rei do Egito lá, né? O faraó, né? É faraó na época lá? Não, é minha irmã. O Isaac também, né? O Isaac mentiu também pro rei lá, de algum rei, não lembro agora, se era filisteu, o que era. Jacó, Esaú também, né? Jacó mentindo. Sansão. Eu queria falar do Abraão nesse sentido, né? O Abraão, ele mentiu e foi pego na mentira rapidamente, né? Lembra o que aconteceu? Ele falou, não, é minha irmã. Aí alguém viu ele tendo atitudes com a irmã dele como se fosse a esposa dele. Aí a pessoa olhou e falou, peraí, tá fora do padrão esse comportamento. Em irmã, normalmente a gente bate, né? Irmã, a gente bate, briga, xinga. Não é assim, puxa cabelo, toma as coisas da mão dela. Brincando. Também acontece, né? Em algumas casas aí. Irmã a gente trata mal, né? Olha, é errado, não pode tratar mal a irmã de forma nenhuma. É a princesinha da casa, né? As irmãs. Hã? Não. E aí alguém olha e fala, peraí, isso daí não tem nada a ver com a irmã dele não, que cultura é essa aí? Que cultura é essa que o homem, né, tem uma atitude aí meio sensual com a irmã dele? Porque foi isso que perceberam, falaram, essas brincadeiras aí, tá relatado, brincava com a irmã, né, é eufemismo, né, é para suavizar, mas... Ele estava tendo uma atitude de marido e mulher com ela lá, né? Pegando ela de algum jeito, pondo a mão nela de uma forma bem sensual. E alguém falou, não, isso daí não tem nada a ver com a sua irmã, não. Você está enganando a gente. E aí eles falam, você quer trazer maldição sobre nós, sobre a nossa vida? Qualquer homem poderia ter pego ela aí e trazido maldição para nós, né? Então, assim, até a ética deles, né? De relacionamento marido e mulher era diferente da nossa, né? Era uma bem mais avançada nesse sentido, bem mais responsável, né? A conduta deles. Irmãos, então eu falei mais do Abraão porque ele está citado aqui e a gente vai também fazer algumas afirmações aí. O que eu queria então trazer hoje em relação à mentira? O texto lá que o pastor Antônio passou é assim, ó. Por que nós não podemos brincar com a mentira? Porque a mentira, irmãos, ela realmente é algo muito sério. A mentira não é uma brincadeira. Se eu e você damos risada quando alguém mente,
né? Quando uma criança, a gente gosta de ver criança mentindo, né? Parece que na nossa sociedade a gente acha engraçado mentira de criança. Só que isso traz um dano terrível, isso traz um prejuízo terrível, né? Na minha família, determinada pessoa, uma vez, quase assim, teve que responder por causa de uma mentira de uma criança, né? Deu até polícia. Como é que chama aqui o que cuida das crianças e adolescentes aqui? Conselho tutelar, por causa de uma mentira de uma criança. Então, assim, as consequências podem ser extremamente desastrosas, uma mentira, por mais engraçado que você ache, por mais bobinho que você pense ser, não é, né? Lá em casa a gente procura não olhar com olhos de graça esse tipo de situação, porque é natural da criança mentir também. Essa semana aconteceu algo lá assim que eu nunca tinha visto, né? O Samuel não queria jantar, também eu entendo, tinha fígado, né? Aí a Nayara fez fígado, eu gosto, eu comi, mas para ele estava bem difícil. E aí o Samuel começou, mãe, eu tô com dor de barriga, então vai pro banheiro não faz nada, aí volta, termina sua janta, eu tô com dor de cabeça, minha cabeça tá doendo, mas peraí, você tem 2 anos e meio, você já tá nessa fase? Já começou? Já começou, irmãos, não tem jeito, não é crente ainda, então, enquanto Deus não converter... Eu passei por uma situação na escola que eu dou aula, geralmente o professor de escola infantil é mulher. Aí chega eu, né, barbado, cara fechado, para dar aula para criança de 4, 5 anos, né? Aí na hora que um aluno me vê, era o primeiro dia de aula, e primeiro dia era a primeira vez das crianças na escola. Na hora que o menino me viu, ele entrou em desespero. Não quis entrar na minha aula de jeito nenhum. Ficou com medo? Ficou com medo. E aí eu falei, não, deixa ele aí, mano. Peraí mesmo. Fica aí. Fica a coordenadora foi lá, envolveu ele lá. Quando eu saí da minha aula é 50 minutos, aí ele retornou para a sala com a professora, daquela recepção, primeiro dia mesmo, nunca tinha nem na escola. Tranquilo, aí eu falei, não, tranquilo, é normal, eu já estou acostumado com isso, né? Deixei ele lá fora, nem insiste para ele entrar na aula, mas aí ele ficou lá fora. Na outra semana, o pai dele foi até a escola, perguntando quem é a professora de educação física, né? Eu não tinha chego ainda, né? Aí a diretora recebeu ele e falou que ele não queria vir para a escola porque o professor tinha xingado ele com palavrão. Você é um para ele. Só que aí vem a questão do testemunho. Se o seu testemunho é verdadeiro, os outros te defendem. A diretora levantou a voz e falou, o professor nunca fez isso uns 10 anos que ele está aqui. Seu filho está mentindo. E ele assustou. Aí ela perguntou, seu filho é acostumado a mentir para o senhor? Sei o que, de vez em quando ele inventa historinha, sei o que. O seu filho está mentindo. O professor não fez isso, eu pus minha mão no fogo por ele. Mesmo assim, ele ficou lá para conversar comigo. E ele veio, não perguntou nada sobre o que eu falei para ele. Professor, tudo bem aí com o fulano? Eu falei, não está tudo bem não. Ele não quis entrar na minha aula porque acho que ele ficou, eu expliquei para ele, acho que eu estou aqui, a fisionomia masculina, assustou um pouco ele não quis entrar na minha aula. Deixei ele lá com a coordenadora e depois, conforme for o tempo, ele se acostumou comigo e vem. Exatamente a mesma história que tinham contado para ele. Né? Então, assim, né, a gente, se for da mentira da criança, a gente, como crente, a gente tem que manter o nosso testemunho para os outros que não são crentes defender a gente no tempo certo. E a pessoa, se realmente tivesse agido com mentira, ou então se tivesse xingado alguma outra criança alguma outra vez na minha carreira, a diretoria, pera aí, ele já fez isso. Já aconteceu isso uma vez. Tudo bem. Irmãos, então vamos lá. Vamos para o nosso texto, porque a hora ela não nos perdoa, né? Mas eu vou ser muito breve aqui, tá, irmãos? Vou fazer as afirmações. E, irmãos, o que nós podemos perceber aqui, nessa leitura que fizemos, é que o homem, irmãos, ele não se agrada de Cristo e de sua obra. Olha só o verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Aí nós pensamos assim, não, o homem gosta de ouvir sobre Deus, né? Eu fui visitar uma família outro dia e eu fui lá e contei diversas histórias da Bíblia e eles gostaram.
Eles se converteram? Não, mas eles gostam de ouvir as histórias. Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que a palavra de Deus não está neles, a palavra de Deus não está neles, e eles procuravam matar Jesus porque ele falava a verdade. Então, quando ele falava acerca de si, provocava o que de bom nesses homens? Um desejo ardente de matá-lo. Um desejo, uma ira enorme tal que eles rangiam, eles apertavam os dentes, né? Ficava até com bruxismo. De noite ficava rangendo os dentes para matar Jesus. Quando Jesus abria a boca para falar, a vontade deles era de matar aquele homem. E normalmente, irmãos, quando alguém é pego em mentira, ou quando quando essa pessoa não fala a verdade, ou ela não aceita a verdade, ela reage como? Ela foge, né? Primeira reação dela é tentar fugir daquilo lá. Se ela vê que não tem como ela fugir daquele assunto ou daquela situação, o que ela vai fazer? Ela vai ficar quieta. Ela não vai falar nada. Por quê? Porque ela não consegue criar um argumento, ela não consegue... Depende do perfil da pessoa. Uma provável atitude também. Se esbravejar, ficar irado e tentar calar aquela pessoa à força. Como? Agredindo, batendo, até se possível matando. Né? Pega Caim, por exemplo. Caim não concordou com a escolha de Deus. Certo? Foi o Caim que matou Abel, né? O que o Caim fez? Ele ficou com tanto ódio de Deus, porque Deus aceitou a oferta de Abel, que ele falou, a única alternativa para eu acabar com tudo isso, com toda essa coisa que eu não concordo, é matando alguém. Ele não podia matar Deus, ele não podia fazer nada contra Deus. A palavra de Deus era o seguinte, Caim, abandona isso. Mas ele não queria abandonar, porque a verdade irritava ele. Essa é a primeira verdade que nós podemos tirar daqui, irmãos, que o homem não se agrada de Cristo e sua obra. No entanto, que os escribas e fariseus, o que eles queriam fazer? Matar Jesus. Né? E eles já estavam estressados com Jesus. Por quê? Porque se você pegar o início do capítulo, o capítulo ele começa quando? Quando Jesus está no templo e de madrugada, esses homens trazem uma mulher pega em adultério. E Jesus faz uma pergunta que deixa eles muito furiosos. Porque eles não conseguiram cumprir a lei. E o desejo do judeu qual que é? Cumprir a lei. Meu amigo, eu quero cumprir a lei. A minha alegria é cumprir a lei. Né? Eu fico mais feliz em cumprir a lei do que me deitar com a minha esposa, do dia que eu me casei. Eles não puderam cumprir a lei naquele dia em assassinar aquela mulher, por causa de uma pergunta de Jesus. E aí eles insistem, eles querem para o debate, eles querem para o confronto, eles querem calar Jesus. E aí Jesus percebe esse comportamento deles, vocês querem me matar. Então quando as pessoas estão conversando sobre Jesus, aqueles que o Senhor como é que eu posso dizer? Nesse caso aqui, aqueles que se alegam ser de Cristo ou alegam ser de Abraão, né? Está falando de descendência aqui biológica, paternal, eles não pertencem a Deus de fato. Eles pertencem a um DNA de alguém, mas de fato eles não pertencem ao Senhor. A disposição deles então é do quê? De matar, de não querer ouvir aquela verdade que está sendo anunciada. Então, primeira verdade é essa. Um exemplo, irmãos, os irmãos aqui já assistiram Crônicas de Nárnia, né? Os irmãos gostam de assistir os filmes lá do C.S. Lewis. Lembra quando eles estão naquela cena, tá os 4 irmãos dentro da toca lá do castor? Lembra dessa cena? E o castor vai ajudar eles lá para poder atravessar tal lugar. Quando o castor fala no nome de Aslan, 3 pessoas ficam felizes, mas um não. Alguém não gosta de ouvir sobre Aslan. Quem? Lembra? O Edmundo. Estão lembrados dessa cena? Quando ele ouve o nome de Aslan, é representado Jesus nesse filme. Os irmãos que quiserem assistir depois esse filme, Crônicas de Nárnia. Tem vários livros do C.S. Lewis, né, que viraram filmes também.
Se você não lê o livro, você tem a opção também de assistir o filme, que é muito próximo, né? Então, ele demonstra assim uma apatia, ele demonstra assim uma indisposição. Não, mas ele não tem nada a ver com o reino, enfim, eu não sei quais todos os argumentos lá. Muitos se sentem atraídos, irmãos, e felizes em ouvir o nome de Cristo, mas alguns têm raiva. Por quê? Porque ele não se agrada da obra que Cristo realizou no Calvário. Ele não quer aceitar a obra de Jesus. Esses homens aqui, do texto de João, eles não querem aceitar a obra de Cristo. Eles querem as obras deles. Eles querem ser salvos pelas suas obras, pelos seus feitos. E não aceitar o de Cristo. E agora eles estão o quê? Usando o sentido da paternidade. Eles estão tentando colocar Jesus num ambiente que não tem nada, assim, em tese, não tem nada a ver com a questão da salvação em si, porque a salvação ela se dá pela graça e pela morte de Cristo, mas eles querem colocar Jesus num cenário ou numa situação que fala, não, Jesus não vai ter como sair dessa. Por quê? Porque eu vou evocar a paternidade. Eu vou evocar aqui a minha origem, eu vou evocar aqui a minha história. E Jesus não faz parte disso, porque ele prega outra coisa. O que esses homens vão argumentar com Jesus? Eles vão dizer assim, olha, verso 39, o nosso pai é Abraão. Eles vão falar assim, o meu pai é Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. O que Abraão representa para o povo judeu? Representa o quê? Vamos lá. Alguém que andou com Deus. Alguém que se submetia a Deus. Quando Deus pediu para Abraão dar o filho dele em sacrifício, uma coisa que não aconteceu, que Deus já sabia que não ia acontecer também, o Abraão, o que ele fez? Ele foi, pegou o menino, comprou uma passagem de avião e mandou ele para outro continente. Foi isso que ele fez? Não. Ele pegou o menino e falou, não, eu vou te levar lá para sacrificar. Em obediência a quem? Ao pai. Abraão vai e tem essa figura, uma figura ética, né? Uma figura de alguém que andou com Deus, um pai da fé, o amigo de Deus. Essa é a figura do Abraão na Bíblia. O que esses homens têm a ver com Abraão? Eles se parecem com Abraão eticamente? Abraão tentou matar alguém? Abraão sentiu um desejo ardente, um ódio tal, uma ira tal, a fim de matar alguém? Quando Deus pediu para ele dar o filho dele, Abraão ficou lá trancado na tenda dele, né? Ficou trancado na tenda dele lá, esbravejando, babando de raiva com Deus, porque Deus pediu isso para ele? Que absurdo! Onde já se viu esse Deus pedir isso para mim nesse nível? Não, ele se submeteu, ele foi obediente. O que esses homens têm a ver com Deus, irmãos? Nada. Não tem nada a ver com eles. Tem no DNA deles lá, um sanguezinho lá de Abraão, né? Uma gotinha de alguma coisa lá. Mas espiritualmente falando, não tinha nada a ver. Não se pareciam em nada. E aqui, irmãos, uma verdade que nós temos que reconhecer aqui, quando eles evocam a paternidade de Abraão, né? Esse patriarcado de Abraão, Jesus anuncia para eles que a filiação do ser humano não é apenas natural, biológica, é espiritual. E a grande diferença, irmãos, para nós é fazer parte do quê? Da família de Deus e da família de Satanás. Essa é a grande verdade e diferença que nós temos que ter em mente. Se eu faço parte da família de Deus, né, se eu sou filho de Deus, a minha paternidade é Deus. No âmbito espiritual, quem é o meu pai no âmbito espiritual? É Deus. É Ele, foi Ele quem me criou. Eu sou filho dele, foi Ele quem me salvou, Ele é o meu Deus, Ele é o meu resgatador, Ele é a pessoa que entregou o sangue dele por mim, que deu o sangue dele. Ele é o meu pai. Não é só porque é uma questão também, mas eu sempre falo a verdade, então eu sou filho dele. Também não é isso. Representa o quê? O que de fato é? Que eu fui salvo por Ele. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu não andar na prática da mentira demonstra que eu sou filho dele. Agora, se eu ando na prática da mentira, demonstra que eu sou filho de quem?
Espiritualmente falando de quem? De Satanás. E Satanás, até eu saber que eu era salvo, eu era filho dele. Quando eu estava morto nos meus delitos e pecados, quem era o meu pai? Né? O que o texto diz aqui? Que a minha natureza era do quê? Era de lhe fazer os desejos, de lhe satisfazer os desejos. Né? Olha só aqui, ó, onde está o verso. Qual que é o verso que fala dos desejos? 44? Vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ou seja, eu não era apenas um escravo alienado, estava condenado a fazer aquilo assim de uma maneira contrariada. Quando eu estava no mundo, quando você estava no mundo, pertencente a Satanás, você não estava lá relutante assim, nossa, eu não consigo sair dessa situação, quem poderá me salvar? Né? Quem pode me tirar dessas trevas horríveis aqui, dessas garras que não me soltam? Você não estava querendo sair disso. Chapolin colorado. E agora? Quem poderá me salvar? Você não queria, você não estava desejando sair daquilo. Pelo contrário, você estava satisfazendo os desejos do seu pai. O que ele diz? Que esses homens, eles estão satisfazendo os desejos do pai dele. Do pai deles. Quem é o pai deles? O diabo. Essa é a consciência, irmãos, que as pessoas não querem. Né? Você vai conversar com uma pessoa que ela precisa ser salva, um homem natural. Né? Paulo acho que fala disso em Coríntios. Lá. O homem natural. Você vai falar com um homem natural, que ele precisa ser salvo. Ele vai falar, salvo do quê? Eu trabalho, pago minhas contas, não devo nada para ninguém, não estou mentindo para ninguém, sou casado, tenho minha esposa, tenho meus filhos, minha vida está em ordem. Salvo do quê? O que eu fiz de errado? Por que eu não estou preso se eu fiz algo de errado? Para você convencer alguém de que ela é condenada espiritualmente, que ela vive num reino espiritual, filho de alguém, satisfazendo o desejo de alguém, somente a graça de Deus e pertencer a Deus para poder abrir os olhos e querer sair dessa condição, dessa situação. Ou a pessoa é filha de Deus, ou ela é filha do diabo. Né? Exato. Ou ela é filha de Deus, ou ela é filha do diabo. Né? Eu não vou aprofundar muito aí a questão, vou fazer outras perguntas, mas, irmãos, a afirmação é essa, que enquanto nós vivemos na mentira, nós também estamos satisfazendo os desejos do nosso pai. Mostrando de quem é filho. Mostrando de quem é filho. Né? Então, através das nossas obras, é possível descobrir quem é o nosso pai. E Jesus, ele reconhece o vínculo paternal dos judeus com Abraão, mas ele dá a filiação exata no âmbito espiritual. Ele fala, não. Vocês podem ser filhos de Abraão biologicamente? Tranquilo, está no DNA de vocês o sangue de Abraão. Eu quero saber quem é o pai espiritual de vocês. Então, olha só como eles são espertos. Né? Eles tentam colocar Jesus numa situação que eles pensam assim, ele não vai ter como sair dessa. Por quê? Porque as alegações dele são mentirosas e também a gente já não tem disposição com ele, então vamos ganhar no embate aqui. Mas Jesus inverte a situação e fala, olha, vocês estão muito terrenos. Vocês estão muito terrenos nas decisões e nas escolhas de vocês. E não é só isso. O contexto de Deus é totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Você pode se contentar em alegar, em afirmar que é filho de Abraão. E me acusa ainda, né? Que eles falam assim, olha, no verso 40, se eu não me engano, verso 41, vós fazeis a obra do vosso pai. Aí eles respondem para Jesus, nós não somos bastardos. É meio que dando uma alfinetada em Jesus, né? Porque naquela situação lá, Jesus era acusado de que José não era o pai dele, né? Tinha toda essa situação. Jesus, de fato, não era o filho de José, né? Porque Jesus era filho de Deus. Mas aí, tentando acusar a mãe de Jesus como se fosse uma mulher qualquer, fala, você não sabe nem quem é seu pai.
né? História de Ratinho, né? Programa do Ratinho. Vai uma mulher lá, não sabe quem é o pai do filho dela, né? Vocês já viram isso, essas coisas assim horríveis, né? Então aí tem que fazer o DNA lá, o teste do DNA. Eles tentando trazer esse aspecto negativo para Jesus. Você é bastardo, você não sabe nem quem é seu pai, cara. Aí Jesus fala assim, eu sei quem é meu pai. Né? Eu sei quem é o meu pai. E ele fala, né, verso 42, se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Né? Aí Jesus vai dizer assim, verso 43, por que vocês não compreendem a minha linguagem? Porque vocês sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então, irmãos, aí você pensa assim, eu vim para a igreja, vim todo bonitinho, né? Todo cheirosinho, pus a melhor roupa, estava todo animado para ouvir a mensagem do pastor. Não, a gente não compreendia isso não. Quando eu e você viemos aqui foi pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós viemos contrariados. E eu falo por mim que eu vim contrariado também. Né? A primeira vez que eu vim aqui, era um círculo mais ou menos aqui nessa direção, eu vim porque a minha mãe me insistiu 6 meses para vir. Ela ficou me chamando, e me chamava, e eu não aguentava mais, aquela mulher me falando, e essa mulher não para de me convidar, não para, vou lá, para ela parar de me chamar e eu não vou mais. Não é assim? Pelo menos comigo foi assim, eu não queria. Não queria saber disso, de Bíblia, né? Não queria saber nada de Deus, não queria. E essa é a terceira afirmação, irmãos, do verso 45 ao 47. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Vos digo a verdade. Por que razão não me credes? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E irmãos, aqui está a grande distinção, né? Se você de fato é de Deus, você vai dar ouvido a todas as situações, toda a mensagem, todo o conteúdo da palavra, toda a interpretação possível do texto, no sentido de produzir vida, você vai dar ouvidos. Se você não pertence a Deus, você não quer. Você não quer. Não vai querer, vai rejeitar, vai ficar bravo, vai ficar quieto, vai sumir, né? Não vai querer ouvir mais aquela pessoa, vai dar várias alegações, um exemplo que eu dei, sem ofender a vida de ninguém aqui, né? Mas o Nil já falou aqui, de público, falou que uma vez ele foi na casa do pai dele, naquelas tentativas, né, de falar de Jesus para o pai dele falou, ou você para com esse assunto ou eu vou embora, ou você vai embora ou eu vou embora, né, Nil? Qual que é a resposta do homem? Ou você para com isso ou eu vou embora. Ele quer, é natural do homem essa disposição, querer Deus? Não é, irmãos, não é natural do homem. Se não houver uma intervenção de Deus ali, se Deus não tiver agido na vida daquela pessoa, escolhido ela para aquilo, não haverá, irmãos, a conversão genuína, não haverá o arrependimento verdadeiro. E o homem, irmãos, ele é incapaz de ouvir de Cristo, ele é incapaz de ouvir o que Cristo diz. Vocês não entendem a minha linguagem? Verso 43. Vocês não compreendem a minha palavra? Vocês não compreendem a minha linguagem, o que eu falo para vocês? Olha o que Jesus responde no 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Um outro texto, irmãos, que eu gostaria de ler para vocês, também se encontra em João capítulo 18, verso 37. Olha o que Jesus fala para Pilatos. Então lhes disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu nasci para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz.
Irmãos, tem uma questão aqui de destinação, tá, irmãos? Não é o assunto, mas o texto ele leva para isso também, o texto de João, que é uma questão de destino, né? De destino de homem condenado, de homem que é para ser salvo, mas não dá para tratar todos esses aspectos do texto, irmãos. Mas isso é muito notório na Bíblia, irmãos. Os irmãos se atinarem para isso. Não é apenas uma escolha do homem, mas depende da escolha de Deus. 1 João 3,8, eu vou ler. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, existe uma questão aqui, irmãos, de destinação, de princípio, de origem. E a origem do diabo, irmãos, é de que desde o início ele profere mentiras. É possível o diabo falar uma fake news? Não, porque tudo que ele fala é a verdade dele, né? Tudo que ele profere é a verdade dele, e a verdade dele é o quê? Mentira. É mentira. Toda a construção de raciocínio que ele faz é mentirosa. Pode parecer verdadeira. Se você pega as intervenções de Satanás em alguns personagens da Bíblia, você encontra ali ele dizendo algo que remete a Deus como sendo verdade. Mas a construção que ele faz do pensamento é mentirosa, né? Na nossa filosofia, né? no nosso sistema de linguagem, existem sistemas de linguagem que são chamados, por exemplo, linguagem sofista ou linguagem sofismática. Você cria uma tese, uma antitese e a resolução daquele problema. E esse argumento, né, da tese, da antitese e da resolução, ela é baseada numa premissa falsa, numa premissa não verdadeira. Então, toda a construção de pensamento que ela é desenvolvida, nós, irmãos, temos que tomar o cuidado de buscar a origem da construção do pensamento. Qual é a premissa? Da onde nasceu isso? Por quê? Porque algo que parece ser lógico, muitas vezes, ele leva ao engano. Ele leva à morte. Olha, note as palavras de Satanás a Eva, por exemplo. Não, se você comer, certamente você não morrerá. E quando Deus fala para Adão, ele fala, se você comer, certamente você morrerá. Então, quando a gente ouve um pensamento de alguém, nós, irmãos, temos o dever de pensar em várias possibilidades daquilo acontecer ou não. Quando Deus disse que para Adão, olha, se você comer desse fruto da árvore do conhecimento, você vai morrer. O que cabia ao Adão fazer? Pensar no quê? Na origem da palavra, na premissa, né? Quem está falando? Quem está falando é o Eterno, é quem ele criou. Esse camarada tem razão. No mínimo, ele tinha que ter pensado assim. Não, eu tenho que considerar as palavras dele. Porém, Deus, ele foi omisso. Ele não disse o quando. Ah, Deus foi omisso? Não, Deus não é omisso. Deus, me perdoa, o Senhor não é omisso, não. Né? Deus ele não revelou alguns aspectos daquela verdade dele. Tudo que estava envolvido. O que faltou para o Adão pensar? Peraí, Deus falou que eu vou morrer. Mas quando que eu vou morrer? Será que é imediatamente? Né? Vai ser um veneno comer aquilo lá e eu vou cair, vou morrer convulsionado? Né? Eu vou morrer daqui 10 anos, daqui 1000 anos? Ele não pensou isso. Quando a serpente falou com Eva, ela também não pensou. Ela poderia ter pensado, bom, a serpente falou que eu não vou morrer, que foi exatamente o contrário do que Deus falou, mas também envolvia o quê? O quando. Mas quando que eu vou morrer? Quando que eu não vou morrer? Você não vai morrer por durante 1000 anos, Eva, mas completar, não sei quanto tempo ela viveu, né? Adão, você não vai morrer por quase 1000 anos, mas você vai morrer, camarada. Então, irmãos, cabe a nós, nós temos que ter essa responsabilidade, irmãos. Até quando nós,
Até quando você me ouve aqui, quando você ouve alguém dando um estudo, quando você vê alguém falando a sua cosmovisão do mundo, né? E eu não quero aqui entrar em nenhum mérito, né? Mas, irmãos, quantas opiniões nós damos sobre a situação do nosso país, situação política do nosso país, baseada na falsidade, baseada no nada. A origem não é boa, né? A gente quer tornar o que é pecado em santo e o que é santo em pecado. A gente quer fazer isso. Nós temos um ideal de vida, nós temos uma filosofia que cada um pode ter a sua, mas ela não deve ser a nossa premissa. A nossa premissa, eu também não tenho a solução aqui não, tá? Não estou dando remédio aqui para nada não. Só estou dizendo que quando nós construímos o nosso pensamento, ele pode vir de uma premissa falsa. Note os fariseus. Quais as alegações deles? Jesus, você é bastardo. E Jesus tinha um pai, que eles negavam que era Deus. Então eu falo para ele que ele é um bastardo, baseado no nada, baseado no que eu imagino. Eu não avalio a minha origem da minha fala. Eu não avalio o impacto que ela causa, os efeitos colaterais que ela tem e aquilo que pode ser refutado. Rapidamente podia ser refutado. Por quê? Porque o pai de Jesus é o próprio Deus. Foi ele quem colocou a sementinha dele lá em Maria. E os fariseus negavam isso. E eles quiseram assumir uma premissa dizendo assim, o meu pai é Abraão. Mas a premissa deles também, para o contexto da mentira, não significa nada. Porque Abraão também mentiu. Abraão também tinha pecado. Mas Abraão, através das obras dele, da prática de vida dele, ele revelou que ele pertencia a quem? A Deus. Ele falhou? Sim, natural falhar. Mas Abraão sim revelou de quem era a origem dele. E a origem dele não era de Satanás. Ele não era filho do diabo. Porque as obras dele demonstraram isso. Apesar dele ter falhado. Apesar de eu e você ter falhado, Abraão ter falhado, não significa que o nosso pai é Satanás. Não define. Agora, se eu busco a verdade que é Jesus, aí sim eu revelo de quem eu sou filho. De fato. E por que Deus pode ter essa referência de pai espiritual? Porque ele é o Criador. Ele é quem define a vida e a morte. Não está na nossa mão. Eu poderia, durante a minha vida, falar, não, eu não vou ter filho. Ou não pudesse ter filho. Né? Fosse estéril, não quisesse casar. Isso, de certo modo, está no meu controle. Né? Naturalmente falando. Mas e espiritualmente falando? Não há brecha, irmãos. Não há escolha humana. A escolha é de Deus. A escolha é soberana, ela é divina. Então, irmãos, pergunte a si mesmo, que tipo de impacto interior a pessoa de Cristo lhe causa quando o nome dele é anunciado? Você sente um incômodo ou você sente alegria? Até para as pessoas que vão assistir depois isso daqui, um visitante, uma pessoa que quer conhecer a nossa igreja. Eu pergunto para você, quando você ouve de Cristo, o que você sente de fato? Você sente repulsa? Você sente um desejo em conhecê-lo? Isso pode ser a ação do seu pai na sua vida. A ação do seu pai espiritual. Se você quer conhecê-lo, de repente você está com aquela saudade de Deus, de quando ele criou você lá no jardim. Não quero conhecê-lo, odeio esse Deus, a forma que ele conduz o mundo. Você quer conhecer Jesus? Aqui nós temos pregado a palavra dele. Irmãos, o texto nos ensina que os dois grandes alvos contra os quais Satanás se insurge são a vida e a verdade. Jamais faça ou diga qualquer coisa que agrida esses valores. Então, conhecer a Deus, conhecer Jesus, afirmar a verdade de Jesus, revela de quem você é filho. Existe neutralidade? Não
Não existe neutralidade. Ou você pertence a um, ou você pertence ao outro. Ah, mas eu não estou fazendo nada de errado. A sua premissa não é boa. Você tem que partir desse princípio. Mas eu não estou matando ninguém, não estou roubando ninguém. A sua premissa não é boa, porque é uma questão de origem. É uma questão de origem eterna, de origem espiritual. E a nossa condição é de caído. A nossa condição é de perdido. E nós precisamos da graça de Deus e da misericórdia de Deus para que Ele nos salve. E o fim daqueles que andam na mentira e são filhos do diabo, qual é? Apocalipse 21. Apocalipse 21:8 diz que eles não vão reinar com Deus também. Exatamente. Bem lembrado do texto, pastor. Apocalipse 21:8. Irmãos, era isso. Então, Deus nos abençoe.